Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Feliz em ter vocês aqui de novo com a gente no canal, né? Então, agradecer que o canal está crescendo bastante nos últimos tempos, a audiência de vocês. A gente está muito feliz aí com os resultados que a gente tem alcançado. É verdade, para nós é muito importante cada feedback que vocês nos dão, seja no privado, seja lá nos comentários dos próprios vídeos e até a audiência de vocês. Então, muito obrigada e continuem fortalecendo essa nossa comunidade da ACT. E não sei se todo mundo já percebeu, mas para aqueles que não tenham percebido, além dos vídeos, tanto eu quanto a Ana, a gente tem gravado alguns shorts, tem postado também no canal. Então, se vocês não assistiram os shorts, que tem algumas discussões, algumas dicas para vocês, também, né, é um outro recurso que o canal está oferecendo para vocês. Então, fiquem de olho lá, que sempre aparece uma novidade além dos vídeos que são quinzenais. Isso aí. Então, gente, vamos para o nosso tema de hoje, né? Vamos falar um pouquinho como a gente vai trabalhar com o selfie dos nossos pacientes, né? Então, o tema do nosso vídeo hoje é: o meu cliente apresenta um apego ao selfie conceitualizado. E agora, o que eu faço, né, quando eu percebo isso? Eu acho que eu estava conversando com a Ana antes aqui, né, no planejamento do vídeo. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa se atentar, prestar atenção, é assim: como é que eu sei que o meu cliente tem um apego a um selfie conceitualizado? Tem alguma questão de selfie a ser trabalhada em terapia. Porque nem sempre é fácil perceber né, todos os processos de hexágono se misturam muito. Então, como que a gente identifica, né? Então, eu vou jogar a fala para a Ana e vamos conversando juntas. Como é que você, Ana, identifica que existe uma questão de selfie a ser trabalhada ali com o paciente? Tudo que indica que eu percebo assim falas das pessoas, pensamentos, até a esquiva experiencial do não querer ser algo. Então, tudo que tiver assim uma descrição do eu sou uma pessoa horrível, eu sou um caso perdido, eu não quero fracassar, né? Eu não quero ser um fracasso, eu não quero ser egoísta, eu não quero ser uma irmã assim. Tudo que envolver uma descrição do eu percebo que, opa, tem um caso aqui de selfie, como um selfie conceitualizado que precisa se tornar um selfie como conceito de alguma maneira, porque parece que está muito ligado a um apego do que ser e do que não ser. Do que ser, do que não ser. Das duas coisas importantes, né? Assim, às vezes a pessoa se vê como algo: eu sou um monstro, alguém que não é legal, eu sou assim, eu sou assado, e ela se coloca um nome que muitas vezes esse nome pode estar gerando sofrimento na vida dela, porque se ela se vê assim, pode ser que ela deixe de fazer outras coisas ou deixe de tentar, né, se engajar em comportamentos porque ela acha que aquilo não é dela, porque ela tem um outro conceito sobre ela mesma. E o outro ponto que você falou também é extremamente importante. Às vezes não é o que eu acho que eu sou, é eu estar tentando não ser algo a minha vida inteira. Né? Então, não quero ser, vou colocar um exemplo aqui, não quero ser uma mãe ruim. Então, eu fico tentando a vida inteira ser a mãe perfeita. E que isso pode ser algo que traga um extremo sofrimento. Ou eu não quero ser uma esposa ruim, né? Não quero ser uma amiga ruim. Então, assim, não quero ser uma pessoa extremamente ligada à aparência. E daí eu negligencio a minha aparência o tempo todo. Porque eu acho que o problema, né, Tati, o sofrimento é assim, é tudo que envolve o nosso eu, que a gente percebe na sessão, a pessoa falando desse nosso eu, e quais são as limitações que isso traz na vida dela, com esse eu que vai aparecendo na fala. Então, é o pensamento que ela não quer ter sobre ela, a descrição que ela não quer ter sobre ela, quem ela não quer ser, quero ser uma boa esposa, e quais são as ações que precisa ter uma boa esposa, que pode ser que gere um sofrimento. Eu não quero ser uma mãe ruim. Quais são as ações que ela faz que pode ser que tragam sofrimento para que ela não seja essa mãe ruim? Então, identificando essa armadilha de sofrimento humano na vida dela, mas ligada ao selfie. Isso aí, como esse self, como essa noção que a pessoa tem dela mesma, ou do que ela não quer ser, ou do que ela é, do que ela acha que ela é, né? O nome que ela deu para ela mesma, limita ela a viver uma vida de acordo com os valores. E por isso traz sofrimento.
que isso aparece bastante ao longo da vida, né? E até em autoconceitos positivos, como a gente já disse hoje, né? Então, vou fazer o contraponto do que eu falei. Então, assim, às vezes pode ser que eu tenha um autoconceito de mim mesma, que eu sou uma mãe muito boa, mas que também me cega a perceber comportamentos meus que podem estar afetando negativamente os meus filhos. Porque eu tenho um autoconceito muito grande que eu sou uma mãe boa. Então, até o autoconceito positivo, ele pode ser extremamente prejudicial para a vida dos indivíduos. Exatamente. Então, às vezes, a gente faz muitas coisas, né? Como a gente falou no vídeo anterior, para sustentar ser algo que é muito prazeroso para nós, muito reforçador. Então, a gente pode começar a observar na sessão falas muito ligadas assim a perfeccionismo, falas, aquela tudo que é em excesso, né? Do trabalhar demais, estudar demais, é o não ceder, não flexibilizar. Porque a proposta da ACT é a flexibilidade psicológica. Tudo que parecer um padrão mais rígido do ter que ser, e como isso vai limitando a vida da pessoa, vai trazendo essa ideia de que é um self ali conceitualizado que precisa ser trabalhado de alguma maneira. Então, identificar qual é a limitação que está trazendo, qual é o tipo de sofrimento, que não é porque ela tem um apego a uma característica, né, de uma coisa boa, do que ela não quer ser, que isso vai trazer sofrimento. Então, para nós, é importante, às vezes, ter aquele apego, eu gosto de ser uma mãe boa. Para mim, é algo reforçador ser uma mãe boa, e como que isso aproxima de uma vida valorosa. A questão é como isso começa a trazer sofrimento, se traz. Né? Porque se não trouxer, deixa a pessoa nesse apego, que só está levando além. Porque é importante que também a gente tenha conceito sobre a gente mesmo ao longo da vida, né? É importante em alguns momentos. E assim, eu penso assim, né? A gente está sempre tentando ser uma mãe boa. Agora, se a gente, às vezes, a gente não consegue. Assim como ser uma boa psicóloga, todos os dias eu tento ser uma boa psicóloga, porque isso é valoroso para mim. Não significa que eu serei uma boa psicóloga todos os dias. A gente está na tentativa. Né? E entender assim que tem características nossas que de fato nos levam a lugares reforçadores. E tá tudo bem, mas como é que isso pode ser que traga sofrimento? E é aí que a gente vai entrar na terapia, né? Então, identificar que em algum momento funcionou para a vida dessa pessoa ter ações para sustentar ser ou evitar ser algo que ela não gosta. Mas que no momento presente pode ser que isso esteja trazendo sofrimento. E é aí que a gente vai trazer esse olhar para o contexto terapêutico. Isso mesmo. E eu acho que quando a gente também tem um outro sinal para trabalhar o self, quando a gente percebe que está trabalhando com um indivíduo que tem uma falta de sensibilidade muito grande à perspectiva dos outros, sabe? Ele acha, inclusive do terapeuta em muitos momentos, né? Ele tem uma noção de self ali tão rígida às vezes que parece que só a própria visão dele e o que ele acha sobre as coisas é real, é possível. Não existe outras possibilidades, né? Quando a gente vê isso em sessão, na terapia, a gente também percebe uma importância de trabalhar o self contextual, contextualizar a noção de self, né? Trabalhar a noção de perspectiva, de entendimento do comportamento do outro, da visão do outro, uma noção até de aqui e agora. Isso mesmo, Tati, que bom que você lembrou desse aspecto, porque aí a gente se apropria um pouquinho aqui da RFT como algo que contribui muito com a ACT na questão do frame das relações deíticas e hierárquicas. Então, quando a gente trabalha self, como um conceito, a gente vai trabalhar muito o fortalecimento das relações hierárquicas, do que faz parte da minha existência, do que faz parte do meu eu, e deítica, que é se eu fosse você, aqui e lá, nessa troca dessa perspectiva. Então, nas relações terapêuticas, é muito importante também que o terapeuta trabalhe, principalmente quando são casos como esse, que a pessoa tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro. Então, o terapeuta constantemente evocar ali na sessão essa troca da perspectiva, né, pelos meus olhos. O que você acha que eu estou pensando sobre você? O que você acha que a outra pessoa faria, né, nessa situação? É sempre essa troca da perspectiva numa relação deítica também. E às vezes essa relação nem é com o outro, é comigo mesma em outras versões. Sabe? O que eu, quando criança, olharia para o meu comportamento hoje, o que será que eu diria sobre esse adulto que está ali? Ou até em relação ao futuro, o que será que eu, daqui uns anos, observando o que eu fiz hoje, pensaria sobre mim?
Porque né? também, Tati, assim, o que eu vejo muito dos clientes, eles entram muito, se engajam muito em julgamentos das suas versões do passado, né? Com Muito, a muito. perspectiva do presente, com o Uhum. contexto que eles vivem no presente, eles Uhum. entram frequentemente num julgamento sobre si do passado e num lugar de muita dor e muito sofrimento. Então, voltando para a relação do aqui e agora, o que o Isso. meu eu do agora olha e avalia, mas o que é aquele meu eu do passado era capaz de fazer, e o que ele Ela diria, acabou de inclusive, de fazer. ver o meu eu nesse lugar de hoje. Isso. E que com isso a gente pode até trabalhar, né, com essa intervenção, trazer mais o paciente, veja como que esses processos se relacionam para o momento presente. Então, assim, olha, a pessoa diz muito sobre o passado, como é que eu fiz isso, devia ter feito diferente, né? Então, isso é muito comum em situações de luto a gente vê isso. Nossa, eu deveria ter tratado a pessoa diferente no passado, porque ela faleceu, agora eu não tenho a chance de fazer mais isso, tal. Agora, assim, a gente também pode trazer para o presente quando a gente faz discussões, porque a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode fazer diferente de agora, agora. Então, o que eu posso fazer agora de diferente para que essa sensação se amenize de alguma forma, né? Ah, Eu acho que isso também é bem importante, relacionando esse processo do self com o momento presente. exato. Então, é por isso que o nosso objetivo enquanto terapeuta é a gente fortalecer bastante essa troca da perspectiva de uma forma até mais compassiva, com a nossa própria versão, é a troca da perspectiva com a outra pessoa, se esse for um objetivo terapêutico, da pessoa não conseguir fazer isso, ter alguma dificuldade, inclusive também essa parte hierárquica, como eu falei, das relações hierárquicas, de abrir um espaço para o que faz parte da nossa existência, do que eu gosto, do que eu não gosto em mim, né, daquela versão que eu mais gosto, aquela que eu menos gosto, mas como entender que isso faz parte da minha existência, sem que isso tenha um julgamento de certo e errado, sem que eu deva, não deva, mas Uhum. que isso faz parte do meu eu como um todo, e observar a experiência acontecendo. Então, para Uhum. isso, estratégias de mindfulness na sessão são essenciais e muito boas, potentes para trazer o aqui e agora e contato com essa experiência do eu, ou Doeu. esse olhar do observador do eu, que eu sou um recipiente e todas as experiências acontecem dentro do meu eu. Isso aí, né? O exemplo que o Reis dá ali de a gente ser, por exemplo, o céu, né? Ele fala da metáfora das nuvens, que nós somos o céu. E a gente tem ali as nuvens que vêm e vão o tempo todo, que às vezes elas estão mais claras, às vezes elas estão mais carregadas, às vezes as nuvens são de chuva, mas que o eu sempre permanece. Mas os nossos pensamentos, nossos comportamentos, eles vão mudar. Às vezes eles são diferentes um do outro, mas o meu eu permanece. Então a gente é o lugar onde as coisas acontecem. A Isso. gente não é uma nuvem escura. A Uhum. gente não é, né, uma nuvem clara. A gente não é um céu limpo. A gente é o lugar onde tudo isso, onde o sol, a chuva, o vento, o frio, o calor, tudo isso acontece. Isso me fez lembrar até da metáfora do xadrez também, Tati, que é o tabuleiro de xadrez, que é o tabuleiro de xadrez e que vai ter as peças claras e as peças escuras. E Isso. que horas a gente vai ficar lutando ou com uma versão nossa que a gente não gosta, duelando entre o que ser e o que Isso. não ser, quem que vai ganhar, horas com pensamentos que fazem parte da nossa existência, do dizendo do que eu sou, do que eu deveria ser, de julgamentos nossos. E também tem o tabuleiro, que está Uhum. acontecendo esse jogo em cima dele, esse duelo. Então, a gente não Isso. precisa tomar um partido entre ser e não ser, duelar entre o que deveria e não deveria, mas é Isso. poder se perceber sendo tabuleiro de xadrez em que essas experiências acontecem na nossa existência, sem ser Isso. um certo e errado, sem ter um ganhador, mas é ser o tabuleiro onde tudo isso acontece. Onde tudo Né? isso acontece. Isso mesmo. E eu acho que assim, um terceiro fator que indica para a gente também a importância de trabalhar o self é quando o nosso, né, paciente, nosso cliente, ele está ali tão. A vida dele está tão sendo direcionada pelo que o outro espera dele, que ele não consegue nem ter uma noção de self. Tá? Também é uma questão importante para trabalhar o self. Então, eu passei a minha vida inteira olhando, observando o que minha família quer de mim, a minha mãe, o meu pai, meus amigos, um parceiro ou uma parceira amorosa, que eu não sei qual é a minha noção de self, o que eu quero, o que eu desejo. Também tem uma importância muito grande de trabalhar o self ali. Né? Isso. Diferente do outro ponto, né? Mas é um outro indicativo de que é necessário trabalhar self em sessão.
E a gente percebe com as falas das pessoas, assim, de não saber descrever nem suas próprias emoções, o que acontece dentro do seu corpo, da sua existência humana, não Isso. saber descrever muito bem o que está pensando sobre alguma coisa, ou seja, essa desconexão com o seu eu, não saber dizer o que gosta, o que não gosta. Quando a gente pede para fazer aquele exercício do quadrante, né, o que eu gosto, o que eu gosto e faço, o que eu gosto e não faço, que eu não gosto e faço, o que eu não gosto e não faço, a gente vê as pessoas travando. De, olha, eu não sei o que eu gosto, o que eu faço, o que eu não gosto, o que eu faço, as pessoas não sabem descrever. Então, quando a gente vê esse tipo de repertório, também é um indicativo. Pessoas inseguras, aquele tipo de cliente que chega pedindo muita informação para o terapeuta, dica, né? O que você acha que eu devo fazer? Mas o que você me disse que eu deveria agir nessa situação? O que você acha? Aquele cliente que exige muito da nossa perspectiva sobre uma ação dele, diz claramente sobre um self muito conceitualizado pelo outro, que é difícil que ele tenha uma percepção sobre si também, de como ele pode agir na vida dele, sem que tenha alguém dizendo, norteando. Sempre precisando de uma validação do outro para tomar qualquer decisão na sua vida, né? Então, às vezes a gente pergunta, ele fala assim, fulano falou para eu ir, eu fui, e você queria ir? Não sei, eu só achei que eu devia ir, né? Nem sei se eu queria ir. Então, ou às vezes a pessoa até acha que ela queria. Por quê? Porque o outro falou que ia ser bom. E for bom, então às vezes é uma falta até de entender se foi legal ou não, se aquela decisão que você gostaria. Para mim, é um dos tipos de pacientes mais difíceis de trabalhar, na minha opinião, né? Em terapia, porque assim, a pessoa não sabe para onde ela quer ir e ela fica perdida. E deixa nós, terapeutas, também perdidos, porque se ela não. A terapia é sempre sobre as demandas do paciente. Se ele não sabe aonde ele quer ir, para onde eu o conduzo, para onde eu trabalho, senão eu vou ocupar na vida dele o mesmo espaço que as outras pessoas ocupam, porque assim, eu vou levar para ele para onde eu acho que ele deveria ir. E a terapia não é sobre isso. E você falou ótimo mesmo, Tati, porque eu acho, eu também concordo, é o tipo de caso mais desafiador para mim também, porque se a pessoa não tem claro, fica difícil para a gente traçar os objetivos terapêuticos para a pessoa. Às vezes, até o tipo de cliente que diz assim, eu vim porque dizem que terapia é bom, porque a minha mãe, meu marido falou para fazer terapia, minha esposa falou para fazer terapia, ou eu venho porque eu quero desenvolver autoconhecimento. Isso. Até a queixa de uma forma assim ampla, jogando para a gente, assim, que traga claro, olha, eu estou sofrendo por esse motivo na minha vida. É difícil falar esse eu para o outro, né? Então, a gente observa bastante disso também na clínica. Isso. E assim, o tipo de cliente que ele vem, assim, muito, olha, eu não sei o que eu quero de diferente, mas viver não está fazendo sentido para mim. Né? Então, acho que mostra um distanciamento com valores, porque a pessoa está desconectada da sua própria noção de self, dos desejos, necessidades, interesses, e não sabe para onde ela quer ir. Então, ela não sabe o que seria importante para ela, né? Para onde você acha que eu devia ir? O que você acha que ia ser bom para mim? Né? Então, tem muito essa questão, assim, o que você acha que poderia me ajudar? Então, me dá uma dica. Às vezes... Me diz você que é terapeuta, né? O que eu faço? Joga pra gente. Ou assim, o que você faria se você fosse eu? Né? Então, mas eu não sou essa pessoa, né? Eu tenho outra história, outros valores. Eu até tenho a minha opinião do que eu faria, mas não cabe a mim, como terapeuta, jogar a minha história e os meus valores para o meu paciente. Exato. E para nós é um caminho muito difícil assim de ser construído. Então, eu penso assim, não dá para a gente generalizar, mas a gente precisa identificar ali quais são repertórios que essa pessoa já tem. Ela sabe descrever suas emoções? Não sabe. Então, como que eu começo a trabalhar isso na sessão com ela, para que ela consiga descrever mais o que ela está sentindo, o que ela está pensando, qual é a sensação corporal em determinados eventos, situações. Tá, check nisso, ou ela já tem ou a gente trabalhou melhor. Aí é tomar decisões, falar do que gosta, do que não gosta, começar a explorar mais sobre isso. Então a gente começa de pequenos passos até passos mais complexos que a gente avalia de caso a caso, mas tudo que diga sobre esse eu, esse senso de eu da pessoa. Esse senso de eu, que talvez vai passar pelo fato da identificação de valores pessoais, né? Então eu faço muitas perguntas do tipo assim, olha, se ninguém estivesse vendo, o que você faria? Se ninguém pudesse saber, né, para a pessoa conseguir olhar, tatear os seus próprios eventos privados, desejos, necessidades, o que faz parte de mim ou o que eu faço para agradar o outro,
que às vezes é muito difícil, principalmente quando uma pessoa cresce num contexto muito invalidativo, em que ela não pode emitir a sua opinião, em que ela não pode dizer o que ela gosta, porque isso não vale nada, ou é extremamente punido, né? Então, com punições de alta intensidade, normalmente psicológicas, às vezes físicas também. Então, aí a pessoa, assim, parei de entrar em contato, o que é importante para mim. Entender quem eu sou, né? Exato. E aí também quando a gente fala dos apegos, né, do que eu gosto, que eu não gosto, acho que traçar com a pessoa uma atividade para ela delimitar e ela descrever melhor quais são essas descrições do eu que as pessoas deram sobre ela, que ela gosta e as que ela não gosta, e o que ela sente com cada uma dessas situações, dessas descrições. Tá, o que ela sente, o que ela faz para manter ou para evitar ser essas descrições que dão para ela. E o mesmo contraponto sobre a história do meu eu, que eu me descrevo, né? Sobre as pessoas, como eu me descrevo como Ana, que eu gosto, e o que eu estou fazendo para manter isso, e quais são as histórias do meu eu que eu não gosto, como a Ana, que eu não gosto de me ver sendo, de uma ideia de ser, e o que eu faço para não ser. Quando a gente faz essa atividade dessa diferenciação, que a pessoa possa descrever, a gente também já consegue trazer se tem algum tipo de sofrimento envolvido, em uma classe de comportamentos que podem dizer a respeito. Isso aí. E eu acho que às vezes a pessoa até tem um self conceitualizado quando ela não sabe muito bem o que ela quer, mas é o self do cuida. Eu sou a pessoa que cuida, eu sou a pessoa que agrada aos outros. Então, quem é você? Eu sou essa pessoa. Né? Então, às vezes, isso que vai aparecer por ali. Né? E dá uma ideia para gente, esse tipo de noção de self, que a pessoa está vivendo de acordo com o que o outro espera dela. Né? E às vezes negligenciando ela mesma. Exato. Então, quando a gente começa a observar esse tipo de coisa, nos dá também uma direção. A Tati começou falando hoje ali, né, de um exemplo de luto, né, de uma versão nossa do presente e julgar uma versão nossa do passado, se punir, se culpar, trazer dor. Mas tem casos, né, luto é uma sugestão que pode ser, não vamos generalizar, mas pode ser que aconteçam. O que eu vejo acontecer bastante é relacionamentos abusivos, né, em que a vítima, ela fica com o self muito conceitualizado pelo outro da pessoa burra, da culpada, da responsável, da que ninguém vai querer se relacionar, então ela vai se apegando a esse senso de descrição do seu eu, que fica difícil para que ela consiga descrever quem ela era, inclusive antes dessa relação. E o nosso objetivo enquanto terapeuta é resgatar esse senso de identidade dela, desse eu como um conceito, para além dessas descrições que foram dadas nesse relacionamento. Outros casos também que eu vejo assim é esse de insegurança. Esses de insegurança, que chega na clínica com dificuldade de tomada de decisão, até para dizer para onde a terapia vai. Outros casos, como a Tati mencionou, que é a dificuldade de se colocar no lugar do outro, de se ver sempre como a pessoa que tá sabendo do que está acontecendo, dá certo, da pessoa que é imbatível de alguma forma. Então, isso também é algo que nos dá indicações ali de tipos de caso que pode ser que tenha um aspecto de self conceitualizado que a gente precisa flexibilizar, né, para o self como um conceito. Como conceito. E às vezes esse relacionamento abusivo, ele não necessariamente ele vem de um parceiro ou de uma parceira amorosa. Às vezes ele vem de uma relação familiar, tá? Então você é a pessoa que não dá conta, você é a pessoa que não consegue, você é isso, você é aquilo, às vezes até de uma amizade, né? Então, de uma amizade que diz que você assim, não faz não, que você não vai dar conta, isso aí não é para você. E a pessoa vai criando esse próprio autoconceito, que ela é a pessoa que não dá conta, que sempre vai precisar de alguém para fazer por ela. Então, a gente pode ter qualquer tipo de relacionamento abusivo, não é só com parceiro ou parceira amorosa. Ou aquela amizade até que diz assim, como que você conseguiu fazer isso? Sabe, inferiorizando. Lembra, aqui eu vou voltar aos termos da RFT, que são um treino de múltiplos exemplares. Tudo que a pessoa tiver ali repetidamente ensinado, né, uma descrição de algo, ela vai associar aquilo muito facilmente. Então, você não vai dar conta de fazer, ou você é burra, né? Você é incapaz de fazer. Você vai vivendo uma história ao longo dessas descrições repetidas sobre o seu eu, é um treino de múltiplos exemplares. Então, ela vai associar rapidamente. O meu eu, a minha existência é incapaz. A minha existência é culpada, é responsável por alguma coisa. Então, a história não faz sentido. Que às vezes esse treino de múltiplos exemplares, ele nem está relacionado a uma pessoa só, né? Então, você passa com mais de uma pessoa ao longo da sua vida
que na sua história te deu essa noção de self, né? Te conceitualizou dessa maneira. E isso vai virando um autoconceito depois de um tempo. Então, eu sou a pessoa que não consegue. Então, eu sou a pessoa que eu não consigo, então eu nem tento. Porque eu não consigo mesmo, né? E eu acho que daí vem essa questão, né? O Reis fala muito na teoria dele, da gente substituir o ser por estar. Então, assim, nesse momento eu não consegui, né? Mas não significa que eu sou uma pessoa que não consegue. Eu posso não ter conseguido nesse momento. Porque todos nós somos seres contextuais. Então, eu acho que assim, na existência humana, o contexto é algo muito importante. Então, dependendo de um momento que a gente está na vida, as pessoas com que a gente está convivendo, as situações que a gente está vivendo, a gente vai conseguir algumas coisas e outras não. A gente vai se comportar de uma forma e outra não, porque nós somos seres contextuais. Mesmo quem se autodenomina uma pessoa muito ansiosa, ninguém é ansioso o tempo todo. A gente é ansioso em algumas situações, em alguns contextos e com algumas pessoas. Exatamente. Eu acho que é bem aquela ideia que eu falei no vídeo anterior, até sobre um yin yang. Então, vai ter partes da nossa existência humana que são boas e partes que a gente considera boas, reforçadoras, e partes que a gente não gosta, que a gente não considera reforçadoras de alguma forma, mas que tudo isso faz parte do nosso equilíbrio, da nossa existência humana. Elas coexistem ao mesmo tempo, né? E não é tudo a mesma coisa, né? São partes, né? Tem um pedacinho de um no outro e as coisas elas vão se mantendo no equilíbrio da nossa existência humana. Isso, daí por isso que o Reis fala assim, olha, você não é ansioso, você está ansioso nesse contexto, nessa situação. Em outras situações e outros contextos, você não estará. Né? Então, e assim, mesmo nos contextos que eu estou ansiosa, eu posso tentar viver uma vida com os meus valores com a ansiedade junto. Então, eu não preciso deixar que ela me paralise. Aí a gente relaciona essa noção de self com aceitação. Isso. Né? O outro processo do hexágono. Exatamente. Aí que a gente vê como as coisas elas vão se conectando, né? Então eu faço uma intervenção, mas ela não vai ser necessariamente específica e única para a self. Ela vai conectar com o momento presente, ela vai conectar com abertura, disposição, em alguns momentos com desfusão, que falaremos na sequência, em outros com uma conexão direta com valores. Né? Então vai depender muito de caso a caso para saber o que faz parte dessa formulação. Me veio até uma coisa na cabeça aqui que eu até nem tinha planejado falar, mas eu acho importante. Isso eu acho que a gente está falando agora pode estar muito relacionado com o diagnóstico. Então, às vezes a pessoa recebe um psicodiagnóstico e ela diz assim, ó, então, mas é porque eu não consigo, eu sou borderline, ou eu não consigo, eu sou bipolar, ou eu sou autista, né? Então, veja assim, como às vezes um próprio psicodiagnóstico recebido, ele vira uma noção de self e parece que nos limita em alguns momentos, em algumas ações. Mais um rótulo na nossa identidade, né? E que isso é extremamente importante, porque assim, olha, o rótulo, o diagnóstico não define ninguém. Então, veja assim, ó, claro que ele pode deixar algumas situações mais fáceis e mais difíceis por conta da nossa vida, mas isso não nos define, não nos limita. Exato. Agora você me fez lembrar com isso, Tati, tem aquele livro também do Reis, que é da terapia baseada em processos. Nos capítulos iniciais, ele fala sobre isso do diagnóstico. Como é explorar com a pessoa para quem mais ela é além do diagnóstico, né? O que ela sente, inclusive, quando ela ouve a palavra diagnóstico, como ela passou a se observar depois de dar o diagnóstico, né? Como é uma vida para além deste rótulo. Né? Então, quem é esta pessoa? Esse meu eu independente do diagnóstico de border, de autismo. Né? Então, o que mais eu também sou? Isso aí, com certeza, que eu sou em outros contextos, em outras situações da vida, e eu acho que é isso que é um dos objetivos, né, quando a gente trabalha o self, a gente passar do self conceitualizado ao self contextualizado. Então, assim, eu não sou nada, nada me define. Em alguns contextos, eu me sinto assim, eu me comporto assim, eu penso assim, né? Mas isso não, esses pensamentos, esses sentimentos, esses comportamentos, eles não me definem. Eles vão aparecer em alguns contextos, em outros contextos não. Né? Eu acho que esse é um dos objetivos da gente trabalhar o self com os pacientes. Isso mesmo. E também tem neste livro aqui, ó, Saia da Sua Mente, até marquei aqui para mostrar para vocês, Entra na Sua Vida, tem um capítulo que ele dá várias dicas de
estratégias, tarefas, né, do que fazer, e aí pode ser tarefa de casa ou em casa, ou na sessão com a pessoa, vai depender do tipo de cliente, né, fortalecendo essa ideia. O exercício aqui já do início dele, né, da página 108, eu acho muito bacana, que é assim, ó, propor que a pessoa ela descreva, eu sou uma pessoa que, ela descreve, eu sou uma pessoa que não, e assim vai, né, o que eu mais gosto em mim mesmo é, e assim tem várias outras descrições, vale muito a pena passar esse tipo de tarefa, tem vários outros nesse capítulo que são maravilhosos, para auxiliar que a pessoa ela busque ter essa descrição maior de si, por si, que é um self como um conceito, né? Então, não é a partir do outro. Então, ó, essa é uma atividade bem bacana. Tem aquele do Aprendendo Act também para terapeutas daí, né? Desse livro aqui, ó, um capítulo específico também de self, a página 196, de início, né? Que diz sobre eu distinguindo eu como conteúdo e eu como um contexto. Também é uma dica bem interessante para nós, terapeutas, experienciar em nós. E eu acho que qualquer dica que a gente está dando aqui de tarefa, vamos lembrar que ser um terapeuta ACT envolve que nós, terapeutas, também experienciamos as atividades. Então, fica a dica para os terapeutas também fazerem para vocês, né? Isso aí, que a gente entenda nós, como terapeutas, também quais são os nossos selfies conceituais, os conceitos que a gente tem da gente mesma, e a gente trabalhar também a flexibilização desses conceitos quando eles nos trazem sofrimento, né? E a gente primeiro identificar que isso está acontecendo na nossa vida para poder trabalhar isso. E eu acho que a gente pode também observar que está tendo avanços nessa área do self, né? Porque eu acho que a gente vai trabalhando isso como é uma forma da gente entender quando a pessoa consegue identificar nela toda essa questão de self e usar isso ao longo da vida dela, no sentido assim, olha, eu estou tendo esse pensamento. Então, eu não sou um fracassado, eu estou tendo um pensamento nesse momento, nesse contexto de estar fracassando, né? De fracassar. Então, essa noção mesmo do eu observador. Né? Então, eu acho que quando a pessoa começa, olha, estou tendo essa emoção de novo, né? Veio de novo esse pensamento em mim, porque nós temos padrões ao longo da vida de pensamentos, de sentir tal, que eles vão nos revisitar em vários momentos. A gente só precisa entender que eles não nos definem. Isso mesmo. De entender que faz parte da nossa existência, mas não é o todo, né? E lembrando até a frase do vídeo anterior, nada é estático e nada é imutável. As coisas elas mudam constantemente, inclusive as nossas percepções, as nossas sensações, as nossas descrições sobre nós. Então, quando a gente se apega a uma ideia de para sempre, de infinito, isso traz um sofrimento muito grande. Quando a gente começa a se distanciar, de entender eu não sou, eu estou tendo um pensamento, estou tendo uma emoção, é entender que isso é mutável, né? Isso vai mudar em algum momento, e aí vai trazendo mais leveza também para a pessoa. Sim, e a possibilidade de tentar coisas diferentes, né? Que ela ainda não tentou, assim. E ter mais abertura e disposição para mudança. Isso. Eu acho isso extremamente importante, né? E essa parte do self, que é a parte centrada ali do Hexaflex, né, do momento presente, com o self como um conceito, eu fico pensando aqui o quanto é um caminho tão gostoso quando a gente começa a trabalhar em sessão. Gostoso, no entanto, não é fácil e não quer dizer que seja prazeroso para a pessoa. É gostoso para nós terapeutas, às vezes. Mas no sentido da gente começar a ver uma possibilidade de fazer uma ligação com valores. De qual é a vida que essa pessoa quer viver. Qual é uma vida que traz vitalidade para ela, não é para os outros. E a gente começa a ver, a criar objetivos, as ações comprometidas nessa direção, e que ela vai se engajando e vai vendo significado na própria existência dela. Ela vai vendo significado no ser quem ela vai entendendo e abrindo espaço para todas essas descrições que deram sobre ela, de uma forma, às vezes, compassiva, de uma forma a entender os motivos de algo e viver uma vida que tenha mais direções valorosas para ela. Então, é por isso que eu digo que para a gente é gostoso, porque a partir do momento que a gente foca nesse ponto, a gente também dá uma abertura para que ela consiga entender, ampliar uma perspectiva de qual é a vida que ela quer viver. Não é sobre os outros, é sobre ela. Sobre ela, e poder, né, se engajar numa vida significativa. Eu acho que isso é o mais bonito, assim, do que a terapia pode proporcionar trabalhando o self, né, essa noção de self para o indivíduo.
E essa questão de perspectiva também é extremamente importante. É uma das formas da gente ver que está tendo avanços o paciente. Eu acho que nós, como terapeutas, a gente acaba tendo um treino muito grande de olhar as coisas pela perspectiva do outro ao longo de toda a graduação, supervisão, trabalho clínico e tudo mais. Porque a gente, a gente conhece várias pessoas diferentes, com valores diferentes entre elas e a gente. E entende que a pessoa tem, pensamentos, comportamentos, tal, que tem a ver com a sua própria história. Então, a gente tem um treino muito grande, através até da análise funcional, para fazer essa compreensão. Agora, nem sempre é fácil para pessoas conseguirem olhar as coisas pela perspectiva do outro, que tem uma história diferente, que passou por experiências diferentes ao longo da vida, que tem outros valores, que às vezes são extremamente diferentes dos meus, mas que também é extremamente importante essa noção de perspectiva, isso é um avanço, eu acho que dessa noção de self, que não precisa ser sempre certo, não precisa ser sempre de uma maneira, não é só uma forma de ser feliz no mundo. Existem várias possibilidades, de se relacionar com pessoas. Então, acho que também é uma das formas da gente observar, quando a pessoa consegue entender uma noção melhor de perspectiva, e até melhorar as relações dela como um todo, que há uma melhora no trabalho do self. Exato. É difícil mesmo, para a pessoa. E aí, o que vai funcionar às vezes é ter esses feedbacks das pessoas de fora, de ver se você parece que está mais segura. E se houver, porque como a Tati falou, a gente está treinado enquanto terapeuta a observar os avanços, as melhoras. Nem sempre o ambiente vai reforçar. Então, às vezes até propor que a pessoa faça perguntas, do que a pessoa acha, do que a pessoa está avaliando, do que ela observa de diferença. Se ela tivesse feedback social, fortalece mais ela ainda nesse caminho. E não que a gente vai estar reforçando aquele comportamento de precisar do outro para validar, mas é para mostrar que as ações que ela tem tido na vida que ela escolheu, sobre a perspectiva dela, está fazendo sentido, Isso aí. E também trazer, acho que esse olhar, essa reflexão de nós, enquanto terapeuta, sempre que a gente observar um comportamento de melhora ligado, seja para qualquer parte do Hexaflex, mas como hoje o assunto é sobre o self, quando a gente perceber, a gente poder descrever para a pessoa, pontuar, o que está acontecendo naquele momento. Eu acho que é aí que o Reis quer falar bastante sobre os olhos e ouvidos do terapeuta ACT, de estar atento no que acontece no aqui e agora. É tanto para perceber o que está acontecendo no aqui e agora, de inflexibilidade, conseguir intervir, quanto da flexibilidade, conseguir pontuar e mostrar para a pessoa os avanços. Até na própria relação terapêutica é também onde isso acontece, Também, não só as coisas acontecendo lá fora, e a gente conseguir passar isso por paciente que muitas vezes ele está vivenciando de uma forma diferente, mas ele não está conseguindo ainda perceber e descrever essas mudanças e diferenças, E às vezes quando a gente descreve, ele fala, nossa, é mesmo. É verdade. Então, tem muita coisa para falar, eu acho que hoje aqui a conversa rendeu, foi um vídeo um pouquinho mais longo, do que normalmente a gente costuma fazer, gente, mas que é um assunto muito interessante, tem muita coisa para questionar. Então, esperamos aí que vocês tenham gostado, qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente, e deixem aí seus comentários. Isso mesmo. Se quiserem mais perguntas, aprofundar um pouquinho mais sobre a nossa temática, que a gente falou um monte aqui mesmo, porque foi rendendo, manda para a gente nos comentários. Às vezes a gente pode fazer um vídeo específico de alguma dúvida específica de vocês também. Eu acho que fica muito construtivo se vocês também nos derem aqui algumas dicas. Vamos falar de self nesse aspecto, ou qualquer outro processo de inflexibilidade. A gente fica aberto e faz um vídeo especificamente sobre essa dúvida. Isso mesmo, daí assim, a gente fica sabendo o que vocês gostaram. Olha, escutei, achei legal, mas não entendi uma parte ainda muito bem, Então a gente pode gravar ou como um vídeo novo ou como um shorts para vocês. Isso mesmo. Então é isso. Então não deixem de já se inscrever, quem ainda não está inscrito, está chegando por agora aqui no canal, ativa as notificações, comenta o que acharam e compartilha para os outros colegas de vocês. Isso aí. Obrigada, viu, gente, por estarem assistindo a gente hoje. Tchau, tchau. Um beijo, tchau.